Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Substitutos. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo, está em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. Aqui nessa passagem, a Bíblia nos diz o seguinte: Ele me respondeu dizendo: Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. Também é possível confiar em substitutos de Deus. Algumas pessoas, quando se sentem deprimidas, compram algo que as faça felizes. Outras, quando se sentem inadequadas, buscam a fama. Algumas têm dificuldades com o cônjuge, procuram outra pessoa para lhes dar intimidade e emoção. Pode ser que essas coisas aliviem a pressão, momentaneamente, mas não resolvem necessariamente o problema, nem nos ensinam a lidar melhor com a situação da próxima vez que surgir uma crise. Preste bem atenção nisso. Somente a ajuda sobrenatural de Deus pode fazer isso. O problema é que muitas vezes dependemos de substitutos de Deus e não do próprio Deus. Veja 3 substitutos que podemos usar no lugar de Deus como exemplos. Primeiro, usar a lógica humana ou experiência passada quando precisamos de uma nova revelação divina. Segundo, bloquear os problemas de nossa mente quando precisamos de soluções divinas. E terceiro, fugir da realidade e evitar Deus quando precisamos da comunhão com Ele para obter poder divino. O profeta Zacarias nos ajuda a focalizar o que é importante quando somos tentados a usar substitutos. Depois de muitos anos longe, os exilados voltaram de Babilônia e começaram a reconstruir o templo. Mas havia uma oposição incrível, conforme o livro de Esdras, do capítulo 4 ao capítulo 6. O profeta Zacarias foi a Zorobabel, o líder da obra, com uma mensagem de encorajamento. Deus não evitou a oposição à construção do templo, nem poupou Zorobabel desse estresse de lidar com isso. O Senhor nem sempre nos protegerá da oposição. Repito, porque isso é muito importante que a gente entenda. O Senhor nem sempre nos protegerá da oposição. Mas, quando ela surgir, Deus pode usá-la como um crisol, a fim de nos ensinar a depender dele. E o texto bíblico que foi a base do estudo de hoje nos ensinou o grande segredo de vencermos qualquer problema, qualquer oposição, qualquer perseguição, qualquer dificuldade ou qualquer crise. É o Espírito Santo. Profeticamente falando, teologicamente falando, estamos vivendo a fase mais importante para que Deus cumpra finalmente a grande promessa feita antes da volta de Cristo. A maior promessa feita para nós antes de Jesus voltar, que é o derramamento daquilo que a Bíblia chama simbolicamente de chuva serôdia. A manifestação final e mais poderosa do Espírito Santo sobre seus filhos, que justamente vão passar os piores momentos de perseguição pouco antes da volta de Cristo. Se hoje, com as dificuldades do dia a dia, não aprendemos a depender de Deus, a buscar o Espírito Santo agora, quando as coisas apertarem, nós não estaremos aptos a sermos usados, protegidos e muito menos cheios da presença do Espírito Santo. Eu sei que é uma coisa forte de ser dita, mas é a verdade. Não é através da força, não é através da inteligência humana, das nossas estratégias, das nossas experiências de vida. É somente pelo poder do Espírito Santo. É somente pela manifestação da terceira pessoa da Trindade. Esse ser maravilhoso que é o próprio Deus. Ele é Deus, assim como Jesus é, assim como o Pai é.
e merece nossa consideração, nosso carinho, nosso amor, nossa obediência e adoração. Você já conversou com o Espírito Santo hoje? Você, em alguma vez na sua vida, já experimentou viver essa experiência maravilhosa de conversar com o Espírito Santo? Faça isso. Faça dele o seu grande companheiro de tudo que você fizer na sua vida. Mas que essa seja a sua decisão, do Espírito Santo ser para você, de forma pessoal, íntima e definitiva, o Deus Todo-Poderoso, aquele que Jesus prometeu lá no Evangelho de João, que estaria conosco todos os dias, para sempre. Tá bom? Ao finalizar, deixo contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Daniel, do capítulo 10 ao capítulo 12. Um grande abraço, que esse Espírito Santo maravilhoso, que ao lado de Cristo e do Pai, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e que Ele te abençoe muito. E com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!